Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade a hora que o trabalho acaba? Não te parece esdrúxulo? Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? O Tiago é de Marília e quando era criança perguntaram na sala de aula: o que você quer ser quando crescer? E Tiago disse: quero saltar com vara. Imagina o bullying, velho. Olha, ele gosta de vara, vê se a minha serve. Não, precisa de comprida, a sua é curta. Ah, pergunta para sua mãe se ela não gosta e não sei o quê. Eu sei que Tiago não deu bola para a torcida, tornou-se campeão aqui dentro, o que vamos combinar, não precisava nem de vara. Aí ele começou a competir com as grandes potências do esporte. Ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Aí ele começou a competir em campeonatos mundiais, ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Até que num determinado momento ele só tinha um adversário, um francês, que tinha ganho dele todas as vezes. Tiago nunca tinha vencido um francês, e um francês chato. Francês de nariz em pé, francês chato, francês metido, francês. Bom. Chegaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O francês teve a sua chance, teve as suas chances. Reclamou da torcida, reclamou do hino, reclamou da comida, reclamou do calor, reclamou da vara, reclamou do coisa, reclamou do pisante, reclamou. Teve as suas chances, marcou seus pontos. Aí foi Tiago, mandou botar o sarrafo para cima do que o francês tinha conseguido. E na sua última tentativa, se ele passa, ele é campeão olímpico. Ele sai com a sua vara, ele sai correndo. Quando ele espeta a vara, ele sabe que espetou a vara da maneira mais perfeita que já houvera feito. A vara sobe envergada com Tiago na ponta. Tiago sobe, o sarrafo aparece. Ele passa por cima do sarrafo, ele se encolhe todo, ele não pode resvalar no sarrafo. E quando ele percebe que ele já passou pelo sarrafo e o sarrafo não caiu, ele abre os braços e ele diz claramente: chupa agora. É a eudaimonia de Aristóteles. É você tirar de você o salto perfeito, tirar de você a excelência, a tua natureza mais pungente. Eu ia para a escola, a aula acabava meio-dia, 15 para meio-dia eu já estava com a mochila pronta, doido para cair fora. Cada segundo eu estava doido para cair fora. Depois da aula meu pai me obrigava a nadar. Eu detestava nadar. Eu fazia revezamento com um cara que esse sim era nadador por natureza, chamado Ricardo Prado. Esse era bom de bola. Eu fazia revezamento com ele, ele caía, nadava primeiro, ele abria uma diferença enorme do segundo colocado, aí caía eu e os adversários se aproximavam perigosamente. Apesar de mim, a gente ganhava. Eu fazia de tudo pela derrota. Eu detestava nadar. No domingo meu pai me levava no Morumbi para ver jogo. 90 minutos esperando terminar. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. Ele tinha que me avisar: foi gol. Aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia: foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar. Meu pai também me levava em escola de arte. É tão legal arte, não é? Para artistas. Tinha aula de argila. É insuportável a aula de argila, você sabe disso. Eu sempre fazia um cinzeiro. Eu tinha que dizer que era um cinzeiro sempre. Pior do que argila, só origami. Origami, coisa do demônio em japonês. Uma folha de papel, 360 dobras na ordem certa para você chegar num fascinante passarinho que você chucha no rabo e ele abana as asas. Errou uma dobra, fudeu o passarinho. Nunca o meu passarinho abanaria as asas quando chuchado no rabo.
Com uma semana a mulher já chamou o meu pai e disse: com seu filho aqui temos 3 tipos de aluno. Primeiro tipo, super talentosos, serão grandes artistas. O segundo tipo, não tem tanto talento, mas estão aí se divertindo. E o terceiro tipo é o seu filho. Ele não é daqui, ele é Ulisses na ilha de Calipso. Ele está fora de lugar. Mas aí aos 13 anos a vida mudou. O professor de geografia entrou no primeiro dia de aula. Imagine isso em 1978. Nos Jesuítas de São Paulo, Colégio São Luís, na Avenida Paulista. O professor de geografia entra e diz: eu não vou dar aula, o curso será todo de seminários dados pelos alunos. Teve um sorteio de temas, para mim caiu o petróleo, assunto sem graça, mas eu já estava acostumado, a vida era sempre assim, sem graça. Fui para casa estudar, na época me chamavam de CDF, hoje me chamariam de nerd. Eu tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. No meio do semestre chegou a minha vez. Subi num palquinho da classe, olhei para a classe e estava apinhado de gente. Imagina um lugar apinhado de gente. Colegas de outras classes vieram assistir. Os professores deixaram que viessem e vieram junto. Eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Eu sei o que você pensou, mas eu era muito mais esquisito quando eu era criança. Eu sei que pela primeira vez, quando eu olhei todo mundo ali, eu me senti bem. Foi legal estar onde eu estava. Pela primeira vez eu me senti Ulisses em Ítaca. Pela primeira vez eu estava no lugar certo. Aristóteles do lado comemorava. Pela primeira vez aquele lugar era adequado para mim, como a várzea é adequada para o arroz e o deserto ao cactus. Pela primeira vez daquele lugar eu não queria ter saído nunca. Para ter certeza que ia demorar o máximo de tempo possível, eu não começava. E olhava para todos em silêncio, os colegas se cutucavam. Esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou: comece, eu vou lhe dar 0. Eu tive que começar, cheio de entusiasmo. Falei tudo o que eu sabia sobre o petróleo. Mas eu falei rápido demais. Quando eu acabei, faltavam 50 minutos ainda. Um colega disse: professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse: ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Que dilema. Eu não queria sair dali, mas não sabia mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu lembrei do meu pai. O meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Foi o meu pai que me criou. E o meu pai, ele nunca estudou, mas ele dizia coisas que depois eu encontrei na filosofia mais sofisticada. Você certamente já ouviu falar de um pensador do século XIX chamado Nietzsche, que escreveu uma obra complicadíssima intitulada Assim Falava Zaratustra. Pois muito bem, nessa obra tem uma fala que meu pai dizia praticamente com as mesmas palavras. Olha só a comparação. O filósofo dizia: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia: não tenha pressa na hora de viver. Aí o filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia: para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia: não recue, porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia: não recua, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. E o meu pai ainda sempre acrescentava com carinho para mim: seu bosta. Eu lembrei do meu pai, eu me empertiguei, ali não tinha mais como recuar. E eu disse: bem, o que eu falei até aqui está no livro de vocês, é só ler. Está fácil. A partir de agora eu peço que anotem, porque o que eu disser não está escrito em lugar nenhum.
Olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos, intrigadíssimo. Eu tive medo, mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Ali não tinha mais volta. E eu comecei: não adianta nada ter petróleo no seu território se o petróleo não presta. Tem petróleo bom, mas tem petróleo ruim. Tem petróleo que não energiza nada. O petróleo não tem a mesma qualidade pelo mundo afora. Da onde eu tirei isso? Não me pergunte. Mas dando palestra na Petrobras, eles me garantiram: a intuição é perfeita. Tinha petróleo que não presta mesmo. Tem petróleo que não energiza nada. Eu já sabia aos 13 anos. Então eu me levantei mais e disse: todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Eu achei fascinante que anotassem. Então eu expliquei: do norte da Romênia, claro, região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava incrédulo. Ele não devia entender nada daquilo. Eu não sei nem onde fica a Sildávia. Esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de quebrar ele no meio, aproveitar a fragilidade dele. Perguntei: o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e disse: não sabia. Eu falei: então anota para aprender alguma coisa. Estava difícil de você aplaudir, hein? Eu sei que vamos fazer desse evento um evento inesquecível. Eu vou fazer o melhor que eu puder aqui. Pode vir comigo? Eu sei que eu continuei falando o que me vinha na cabeça, porque eu não precisava lembrar de mais nada. Falei de petróleo na Ilha do Bananal, em Fernando de Noronha, em Madagascar. Um colega disse: dá para repetir? Eu falei: eu mandei você anotar, cara. Não lembrava de mais porra nenhuma que eu tinha dito. Terminou o seminário, vieram os aplausos frenéticos. E um outro colega falou: professor, deixa ele dar todos os seminários. O professor falou: mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei: quem falou? Saí dali eufórico. Fui encontrar o Fusca branco do meu pai. E o meu pai nunca tinha me visto correr, nem andar. Eu me arrastava, na verdade. Ele achou até que fosse assalto. Eu entrei no carro, comecei a contar o que tinha acontecido. E o meu pai, que nunca estudou nada, tinha entendido tudo. Aristóteles no banco de trás do Fusca comemorando. Eu tinha encontrado Ítaca. Ali eu tinha achado o meu lugar. Ítaca para mim é a sala de aula. É ali onde a vida feliz é possível. É ali onde a excelência eu venho buscando nos últimos 30 anos. É ali onde a felicidade atravessou a minha vida. Dali nunca mais saí. Os gregos comemoram mais uma vida bem-sucedida. Que você use a vida para buscar a perfeição de si mesmo. E a perfeição de uma goiabeira é dando goiaba. Aristóteles garante que o filé mignon da vida, o que definitivamente tem que acontecer, aquilo que você tem que buscar do nascimento à cova, é a excelência de si mesmo. E a excelência de si mesmo é o pleno desabrochar da própria natureza. É ir o mais longe possível, dados os recursos naturais que são os teus. E assim, você imagina que um pequeno desenhista buscará a excelência no desenho. O pequeno cantor buscará a excelência no canto. E assim Neymar buscou a excelência jogando futebol. César Cielo buscou a excelência nadando.
Haverá quem tenha talento para cálculos matemáticos, haverá quem tenha talento para a venda, haverá quem tenha talento para o convencimento, outros têm talento para a explicação, tornar ideias complexas, discursos simples. Haverá tantos talentos e habilidades, e você viverá bem, você será feliz. O filé mignon da vida é ser o mais perfeito possível de si mesmo, buscar a excelência da sua própria especificidade, e aí a vida terá tido sucesso. É o que acontece com a planta. Você pega uma muda de uma planta, você espeta no solo, se a vida der certo, aquela planta se torna uma grande árvore, ela atinge o máximo de si mesma. Assim cada um de nós também deve buscar a excelência, porque a excelência é condição da felicidade. A felicidade que os gregos denominavam eudaimonia, a felicidade que é o que você sente quando você devolve para o mundo aquele investimento que o mundo te deu em talentos e habilidades, você devolve em forma de expertise, em forma de competência, em forma de performance brilhante, e aí você é feliz, porque você vai o mais longe possível naquilo que poderia ir. Aquela pequena goiabeira que virou uma grande goiabeira, aquela pequena planta que não encruou, mas vingou. Essa é a reflexão primeira da história do pensamento. A reflexão de que tem um lugar para você, porque você tem uma natureza que é só sua, que você descobrindo qual é a tua praia, a busca da excelência é a própria felicidade. A felicidade é ir o mais longe possível, ser o mais perfeito possível e devolver para o mundo, em forma de performance, aquilo que o mundo te deu, em forma de potencialidade, em forma de talento, em forma de recurso natural. O seu colorido. E é só isso que conferirá à vida a sua felicidade. O contrário disso é empurrar a vida com a barriga. Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece. Quando você a cada dia tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. De costas para sua natureza, você não tem ideia de qual seja a sua praia, e mesmo tendo a ideia, você se acovardou, porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro, você não ia conseguir ficar rico, você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram. E porque isso é assim, a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Você está preparado para dar goiaba, mas disseram que o grande barato em você é dar jabuticaba, porque é jabuticaba que está com preço alto no mercado. Então você é uma goiabeira tentando dar jabuticaba. Como não rola, cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour. A hora feliz. A hora que o trabalho acaba. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso não lhes choca. Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade a hora que o trabalho acaba? Não te parece esdrúxulo? Se não parecer, fico eu como o louco. Já estou acostumado. Mas você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz.
Jesus era judeu e se formou no judaísmo. Aristóteles tornou-se um subversivo na academia. Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo. Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes. E Jesus, grande sábio que era, respondeu à nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Basta que alguém que você ame fique doente, para que você gaste num único cheque tudo que tinha guardado para si. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. Mas é claro que por onde você andar, você encontrará o mesmo fenômeno. Pessoas desesperadas lutando para diminuir o sofrimento de quem sofre. Na Boate Kiss em Santa Maria, nos desmoronamentos em Petrópolis e Teresópolis, nos incêndios em São Paulo, pessoas completamente despreparadas se atiravam no perigo em nome da proteção da vida alheia. Você encontra isso por onde você andar. Pensando assim, eu aprendi coisas sobre mim, coisas que eu não sabia. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante. Porque se fosse o mais importante, eu não trocaria. Se fosse o mais importante, eu jamais faria aquela proposta. Então naquele momento eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição, o que mais vale na vida, o filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida.